Quando a gente fala sobre os bancos de dados ou banco de dados relacional, um ponto muito importante é analisar as propriedades básicas das transações que são realizadas em um banco de dados relacional. E essas quatro propriedades básicas a gente acaba mencionando com uma sigla, ACID, ACID, que vem de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. É muito importante saber dessa sigla porque ela é cobrada dessa maneira nas provas de concurso, que são, vou repetir, as propriedades básicas da transação. Professor, o que é uma transação em relação num banco de dados relacional? Uma transação são todas as operações associadas ao início, meio e fim de uma transação. Então, quando a gente tem uma transação, por exemplo, quando eu faço aqui uma transferência bancária da minha conta bancária para uma outra conta bancária, a transação é todo esse processo, todas as operações envolvidas em realizar o registro naquele banco de dados da saída desse valor da minha conta bancária até o registro da entrada desse valor na conta bancária do outro correntista. Isso é uma transação. Então, uma transação nós vamos entender como toda essa sequência de operações para formalizar de fato a transação em um banco de dados relacional. E aí nós temos, como eu disse, as propriedades básicas da transação que a gente não pode esquecer. Mas vamos falar de cada uma delas. Vamos começar com a atomicidade, a primeira dessas propriedades básicas da transação. A transação deve ter todas suas operações executadas em caso de sucesso, mas se apresentar alguma falha, nenhum resultado das operações deve refletir sobre o banco de dados. Imaginando que, naquela mesma historinha, que eu fiz uma transferência de valor de uma conta bancária para outra e deu tudo certo, tudo certinho, as operações, bem, então a transação deve ter todas as suas operações executadas em caso de sucesso. Perfeito. Agora, vamos imaginar que apresentou alguma falha, que deu alguma falha em algumas das operações dessa transação. Dando uma falha, então observa, nenhum resultado das operações deve refletir sobre o banco de dados. É como se eu dissesse que a atomicidade é um 8 ou 80. Ou deu tudo certo e refletiu sobre o banco de dados aquela transação, ou deu uma falha e aí nenhum resultado das operações deve refletir sobre o banco de dados. Então, se não deu falha nenhuma, é efetivado num banco de dados. Se apresentou qualquer falha em uma operação, nenhuma das operações deve refletir sobre o banco de dados. Então, é só cuidar dessa historinha aí do termo atomicidade. É um 8 ou 80 na historinha. Bem, temos também nas propriedades básicas da transação a consistência, que é respeitar as regras de integridade dos dados. Quando a gente fala sobre integridade, muito se fala sobre integridade de proteger a informação contra alterações não autorizadas, mas isso é lá em segurança da informação. Aqui a integridade também tem a ver justamente com a consistência desses dados. Isto é, a execução de uma transação leva o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente. Quer dizer, é cuidar da integridade, respeitar as regras de integridade desse banco de dados. É a consistência desta transação de um estado consistente que ela se encontrava para outro estado consistente. Quer dizer, não pode a transação partir de um estado consistente, íntegro, e depois, no outro ponto da história, ficar inconsistente ou não íntegro. É isso, consistência é justamente respeitar as regras de integridade dos dados como uma propriedade básica de transação. Depois, seguindo adiante, nós temos também a propriedade do isolamento, que é evitar que as transações paralelas venham interferir uma nas outras. Imaginando que num banco de dados, vamos imaginar relacional, alguém pode estar fazendo uma alteração através de um computador e naquele mesmo banco de dados, de repente naquela mesma conta bancária, por exemplo, alguém está fazendo a consulta daqueles dados e outro está, de repente, realizando uma operação. Então, quer dizer, a gente pode ter vários computadores e multiusuários, vários usuários realizando operações muitas vezes
aparentemente simultâneas naquele banco de dados e naquela alocação específica. O que é o isolamento, então? É evitar que transações paralelas que aconteçam simultaneamente interfiram uma nas outras. Que o sistema saiba entender que mesmo que as pessoas tenham feito essas operações em paralelos de forma simultânea, que ele trate isso como se fosse uma operação após a outra. Isso é o que chamamos de isolamento, evitar que as transações paralelas venham interferir uma nas outras. Bem, temos mais uma propriedade, que é a quarta, que é a propriedade da durabilidade. Esse é muito interessante porque, obviamente, os sistemas, eles correm riscos, por exemplo, de quedas de energia, erros, travamentos do sistema. Quantas vezes a gente ouve falar sobre, o sistema travou ou deu uma queda de energia? Bem, a preocupação ou a propriedade da durabilidade nessas transações é que os dados, observa, a persistência dos efeitos de uma transação no banco de dados em caso de sucesso. Então, houve sucesso naquela transação. Esse fato da transação ter sido realizada com sucesso deve ser imediatamente armazenado em uma memória secundária não volátil, que não perde os dados na ausência de energia elétrica, como, por exemplo, um disco rígido. Porque se, vamos imaginar, a transação teve sucesso e ela ficar numa memória, como a memória principal, numa memória volátil, essas memórias voláteis perdem os dados na ausência de energia elétrica. Então, nesse caso, se a operação foi efetivada com sucesso, ela deve ser armazenada numa memória não volátil, vamos dar exemplo do disco rígido, para não haver perda daquela transação no caso de possíveis travamentos ou, de repente, erros ou até quedas de energia elétrica. Porque se a transação com sucesso ficar numa memória volátil temporária, que perde os dados na ausência de energia elétrica ou com quedas de energia elétrica, aí se corre o risco de perder aquela transação. Então a durabilidade pensa nisso, em evitar que quedas de energia, erros ou travamentos façam com que aquela transação que foi realizada com sucesso seja perdida. Por isso nós chamamos isso de durabilidade. Bem, seguindo adiante aqui, pessoal, nós já podemos resolver uma questão da SES Gran Rio sobre esse assunto. Acompanha comigo aqui uma questãozinha bem interessante. Que propriedade do modelo ACID, percebe que a SES Gran Rio usa o termo ACID, garante que uma transação é totalmente executada ou nenhum passo dela é executado? Lembra, eu dei dica aqui, eu falei que tinha uma propriedade que nós chamamos de atomicidade. Lembra? A atomicidade é a historinha do 8 ou 80, observa. Aqui ele pergunta, que propriedade do modelo ACID garante que uma transação é totalmente executada, quer dizer, todas as operações relacionadas àquela transação são executadas, ou nenhum passo dela é executado. Isso é atomicidade, porque se a transação ocorreu de forma correta, então todas as operações são executadas e a transação é formalizada como correta. Perfeito. Agora, se deu um erro, então nenhuma operação daquela transação pode ser efetivada. E aí nós vamos dizer que isso se chama atomicidade, é o 880. Então, garante que uma transação ou é totalmente executada ou nenhum passo dela é executada. Nós já havíamos comentado sobre a atomicidade aqui, aliás, dentre as várias propriedades da transação aqui chamadas de ACID, a atomicidade talvez seja aquela que eu mais encontrei em provas de concurso até hoje.